E se eu lhe dissesse que o amor ao próximo, tão venerado quanto uma virtude sagrada, esconde um gêmeo siamês do qual ninguém ousa falar, um reflexo disforme, silencioso, disfarçado, mas sempre presente, pois há, na superfície polida de nossas boas intenções, uma rachadura fina, quase imperceptível, por onde escorre um ódio morno, civilizado, domesticado. Não o ódio que ruge, esse é fácil de identificar, de repudiar, de aprisionar em julgamentos morais. Falo do outro, o que sussurra, o que se disfarça de conselho, de piedade, de justiça. O que mora nas entrelinhas de nossos gestos sociais, na ironia sutil de nossas palavras, no prazer oculto com o fracasso alheio. Já o sentiu? Pois ele o sente. E o observa. Há um teatro em curso e todos atuamos. Mas alguns papéis foram escritos com veneno invisível, encenados por máscaras que acreditam serem rostos. Quando você finge preocupação, mas sente alívio com a dor do outro, quem está no comando? Quando julga alguém por sua fraqueza, mas se alimenta secretamente dessa comparação para se sentir forte, de onde brota esse impulso? A bondade que exibe ao mundo é mesmo pura, ou apenas uma performance cuidadosamente construída para esconder sua própria hostilidade crônica? Talvez, sem perceber, você esteja alimentando o mesmo monstro que diz combater, só que com tal elegância que até ele se esqueceu do nome que carrega. Quem seríamos se todos os nossos pensamentos não públicos fossem traduzidos em voz alta? Esse ódio moderno não precisa mais de gritos, porque aprendeu a vestir terno. Ele não quebra janelas, mas forja sorrisos. Ele não queima bruxas, apenas a sufoca sob o peso das normas, do politicamente correto, das pequenas virtudes exibidas como medalhas. Estamos rodeados por ele, e ainda assim o negamos, como se fosse possível esconder uma serpente embaixo da língua sem que, uma hora, o veneno escorra pelos olhos. E talvez seja esse o maior truque da civilização, ter convencido cada indivíduo de que sua própria crueldade é apenas senso de justiça, que seus impulsos destrutivos são amor à ordem, que sua indiferença é maturidade. Não, você não é inocente. E não há como sair limpo de um mundo que nos treinou para competir em silêncio, desejar a ruína de quem sorri demais e aplaudir, por dentro, o tropeço dos que se destacam. Mas e se esse sentimento não for uma falha isolada, e sim uma engrenagem essencial da condição humana? E se, por trás de cada gesto nobre, houver uma sombra faminta esperando sua vez? Negar isso seria negar a própria complexidade do que somos. Talvez por isso tantas pessoas sorriam e odeiem na mesma frase, porque o amor, como conhecemos, talvez seja apenas uma forma aceitável de domínio, e o ódio, sua confissão sem maquiagem. Então, olhe para dentro e me diga, por quantas vezes você já desejou, mesmo que por um segundo, que alguém não conseguisse aquilo que você não teve coragem de buscar? Em quantas palavras doces escondeu uma adaga de comparação? Que parte sua ainda finge não saber que o ressentimento é o combustível secreto da convivência? Talvez o que virá a seguir neste vídeo não seja uma resposta, mas um espelho. E o reflexo que você verá já esteve aí o tempo todo. Você já sentiu repulsa por alguém que apenas estava feliz demais? Já percebeu o incômodo silencioso ao ver alguém sorrindo com uma liberdade que você ainda não teve coragem de alcançar? Há um tipo de ódio que não ruge nem sangra. Ele se instala como uma névoa dentro do peito, um incômodo sem nome, um rende de dentes disfarçado de indiferença. Esse é o ódio moderno, o ódio domesticado, que se veste com as roupas da civilidade e caminha ao nosso lado como um velho amigo que nunca parte. Ele não aparece nos discursos inflamados, mas nos silêncios calculados. Ele não se exibe nas ruas, mas mora nas pequenas rejeições, nas comparações que fazemos sem perceber, nas piadas que escondem fraturas mal cicatrizadas. E o mais aterrador, ele é socialmente aceito, pois se apresenta como normalidade. Mas por que nos incomoda tanto o brilho do outro, a alegria que não conseguimos controlar, a autenticidade que escapa às nossas regras?
O ser humano teme o espelho mais do que a escuridão, porque na escuridão podemos imaginar qualquer coisa, mas no reflexo somos obrigados a ver o que realmente somos. E há uma parte em nós que não suporta a ideia de que o outro brilhe onde fracassamos, de que alguém floresça onde murchamos. A isso chamamos de justiça, de equilíbrio, de crítica construtiva. Mas o nome verdadeiro é ressentimento. E o ressentido não deseja subir, ele deseja que todos desçam. Ele não quer luz, quer que todos fiquem na mesma penumbra onde ele aprendeu a sobreviver. Porque a vitória alheia é um lembrete violento de nossa própria covardia. A liberdade do outro nos afronta porque nos mostra, sem piedade, o quanto ainda somos prisioneiros. Há mais inveja nas orações do que amor nas críticas. Há mais desprezo nas palavras elegantes do que coragem nos silêncios. E mesmo assim, seguimos acreditando que somos bons. Mas o que é a bondade se não uma performance bem ensaiada para escapar do peso de sermos inteiros? Quantas vezes sorrimos por educação e engolimos, junto ao sorriso, o gosto ácido de uma hostilidade mal digerida? Quantas vezes aplaudimos com os olhos secos e o peito apertado, desejando secretamente que aquela vitória tivesse sido adiada, sabotada, esquecida? Negamos esse ódio porque ele desmonta nossa autoimagem. Porque admitir que o sentimos seria como arrancar a própria máscara em meio ao baile. E, no entanto, ele está ali, em cada gesto passivo-agressivo, em cada ausência que diz mais do que 1000 presenças, em cada conselho dado com veneno diluído em doçura. Não odiamos o outro porque ele é mau. Odiamos porque ele revela o que ainda não tivemos coragem de ser. E isso, no fundo, nos desespera. Nietzsche já dizia: o homem é um animal que pode prometer. Mas o que prometemos, quando fingimos sermos melhores do que somos? Prometemos moral, prometemos paz, prometemos compaixão. Mas o que entregamos é controle, é vaidade, é a manutenção de um status frágil baseado em aparências. A máscara de humanidade que vestimos não é feita para revelar, mas para esconder. E o que está por trás dela é o que mais nos apavora. Não o mal, mas a nossa potência contida. Porque amar o próximo verdadeiramente significaria permitir que ele seja livre. E isso nos assusta, porque a liberdade do outro nos obriga a confrontar o cárcere em que nos trancamos voluntariamente. Preferimos, então, amar condicionalmente, apoiar até o ponto em que o sucesso do outro não nos faça sombra, admirar desde que não ultrapassem a linha da nossa mediocridade confortável. E tudo isso é ódio, disfarçado de zelo, disfarçado de ética, disfarçado de amor. Então diga, com honestidade cruel, quem em sua vida você já sabotou silenciosamente? Quantas vezes deixou de ajudar não porque não podia, mas porque no fundo não queria ver aquela pessoa subir? Quantos dos seus julgamentos são, na verdade, formas elegantes de não lidar com o seu próprio vazio? E o mais inquietante, por que esse tipo de ódio é tão fácil de esconder, inclusive de você mesmo? Talvez porque ele seja como o ar, invisível, mas indispensável à estrutura social que construímos. E talvez seja por isso que, quando finalmente nos encaramos sem desculpas, sem justificativas, sem máscaras, o que emerge não é o monstro que temíamos, mas a criança que um dia foi impedida de ser. Aquela que aprendeu a conter seu brilho, que entendeu que amar era perigoso, que absorveu o ódio dos outros como defesa, como armadura, como sobrevivência. E só quando vemos isso é que entendemos. Odiar o outro é apenas mais uma forma de odiar a si mesmo, por não ter sido tudo que poderia ter sido. Quando cortina parece cair, o que realmente se revela é o vazio entre as notas, o espaço onde o silêncio ecoa e insiste em não deixar que esqueçamos. Não se trata do fim, mas do despertar de uma pergunta que habita a sombra. Quantas vezes permitimos que o ódio velado molde os contornos do que chamamos de humanidade? Nesse instante, onde as máscaras caem e o espelho insiste em nos encarar, algo profundo se agita. Uma inquietação que não busca respostas fáceis, mas desafia a alma a reconhecer o que até então ficou oculto. A jornada não termina aqui.
Ela apenas se dobra para dentro, num convite sutil para que você explore aquilo que negou, para que transforme o silêncio daquilo que teme em coragem para se olhar inteiro. O que permanece, então, é a consciência do abismo entre o que mostramos e o que sentimos, entre a luz e a sombra que coexistem em nós, sempre entrelaçadas como dois amantes inseparáveis. Reconhecer esse ódio não é sucumbir a ele, mas enxergá-lo como parte do tecido que compõe nossa existência, não para condenar, mas para libertar. A verdade mais pungente talvez seja essa. Só na aceitação da escuridão podemos verdadeiramente acessar a plenitude do ser, pois negar o que nos habita é perpetuar a prisão invisível onde o ressentimento germina e cresce. E é nesse espaço entre a aceitação e a transformação que reside o poder de reescrever nossa história. Imagine, então, que o próximo passo não é apagar a chama do incômodo, mas aprender a dançar com ela. Que o ódio velado ao próximo é, na verdade, um chamado para um encontro consigo mesmo, uma ponte entre o eu que teme e o eu que deseja. O convite é para abrir mão das certezas confortáveis, para explorar o terreno incerto onde mora o crescimento. Porque só aquele que ousa confrontar sua própria sombra pode tocar a luz com autenticidade. A pergunta que fica, então, não é sobre o outro, mas sobre você. Até que ponto está disposto a se conhecer, a desafiar suas próprias sombras e a reinventar sua forma de amar e odiar? Essa experiência não termina ao fechar os olhos. Ela pulsa na memória como um eco que insiste em ser escutado, uma faísca que pode incendiar caminhos ocultos. Agora, com o coração pesado e a mente desperta, a escolha é sua. Permanecer na penumbra do ódio silencioso ou abrir as portas para a luz que só se revela quando olhamos sem medo para dentro. O convite não é para ser perfeito, mas para ser inteiro. Para que, enfim, o espelho reflita não a máscara, mas a verdade vibrante de quem você é. Se algo deste encontro reverberou em você, permita-se agir. Curta esta reflexão como um selo de compromisso consigo mesmo. Compartilhe com aqueles que caminham na mesma busca silenciosa. Comente suas inquietações despertares para que essa conversa continue a crescer. E inscreva-se não por hábito, mas por vontade genuína de fazer parte de uma jornada onde o olhar para dentro se transforma em transformação real. Porque a verdadeira revolução começa no instante em que o silêncio deixa de ser medo e se torna voz.